Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no momento que, nossa, deu o que falar. Aquele embate na Assembleia Geral da ONU, lá em setembro de 2025. Sabe, de um lado, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, o americano, Donald Trump. Uma cena e tanto, né, no palco mundial. Uhum, com certeza. Foi um momento bem tenso. E o mais interessante é que não ficou só no blá blá blá, né? O que realmente esquentou o clima foram ações bem concretas. A Casa Branca anunciou tarifas novas e bem pesadas sobre produtos brasileiros. Exato. Para nossa análise aqui, a gente vai usar os discursos oficiais, claro, mas também as ordens executivas que saíram e os dados de comércio que a gente tem. Sim, as fontes são chave para entender isso. É. A ideia aqui é entender não só o que eles disseram, mas o que foi feito, sabe? E quais são as consequências reais dessa troca de farpas. É uma mistura de política, aquela coisa mais de discurso, com economia pura e simples. Então, bora lá, vamos desmontar essa história. Vamos sim, e o ponto de partida foi mesmo uma canetada, né? Uma ordem executiva do Trump. Ela que formalizou um aumento, assim, bem agressivo nas tarifas, coisa de 50%, sobre uma lista até que grande de produtos do Brasil. 50%? Nossa! É, e não foi só ameaça, não. Entrou em vigor rápido, sabe? Já no segundo semestre de 2025. A AP News cobriu isso na época. Caramba, 50%? Isso deve ter batido forte em quem exporta, né? Qual era a dimensão estimada desse impacto? Olha, as primeiras contas que a Reuters divulgou falavam que algo tipo 35,9%, quase 36% do valor que o Brasil vendia para os Estados Unidos ia ser pego por essa tarifa nova. Mais de um terço. É muita coisa. Muita coisa. Claro, né, tiveram umas exclusões importantes ali no meio. Produtos tipo aeronaves, petróleo bruto, alguns insumos para a indústria, esses escaparam da tarifa mais alta. Isso mostra que foi algo meio pensado, né? Não foi aleatório. Interessante isso de ser seletivo. Talvez para não prejudicar setores lá nos Estados Unidos mesmo que precisam dessas coisas do Brasil. Exatamente, é bem provável. Sugere que, mesmo numa medida que parece punitiva, tem um cálculo ali dos interesses americanos. Mas, ainda assim, o impacto geral não dá para diminuir, não. Se a gente pega os dados do USTR, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos, Sei. só em 2024 o comércio de bens entre os dois foi gigante. Os Estados Unidos mandaram para cá quase 50 bilhões de dólares. Uau! E compraram daqui uns 42 bilhões. Dá um fluxo total aí de mais de 90 bilhões de dólares. Nossa Senhora. Então, uma pancada como essa tarifa de 50% é claro que mexe muito nesse jogo. Mais de 90 bilhões. Realmente, qualquer coisinha aí faz barulho. Agora, vamos para a parte do discurso, da retórica. Como é que o Trump justificou essa medida lá na ONU? Pelo que eu li, ele voltou naquela tecla do soberania primeiro, America First, né? Foi exatamente essa linha. O pessoal do The Times of Israel analisou isso. Ele usou o discurso na ONU para reforçar a ideia de que os Estados Unidos iam agir sozinhos sempre que achassem necessário, para proteger os interesses econômicos deles, a segurança do povo americano. As tarifas nesse discurso apareceram não como ataque, mas como defesa, sabe? Defesa da prosperidade americana. E o estilo dele, imagino que tenha sido aquele de sempre, direto, talvez até meio combativo. Sim, sim. O The Guardian descreveu como um discurso bem combativo, populista. Ele misturou elogio para a própria gestão com crítica forte para cima das instituições multilaterais e de alguns países. E o Brasil entrou nessa lista, né? Ficou claro que, apesar de estar falando para todo mundo ali na ONU, o recado principal era para dentro de casa. Para quem vota nele, para a indústria que pede proteção. Exato. Para os eleitores, para a indústria, para os trabalhadores. Chega a ser um pouco irônico, né? Usar a ONU, que é o símbolo do multilateralismo, para fazer um discurso tão focado no unilateralismo e na política doméstica. Pois é. O que é fascinante aqui é justamente como ele usa a ferramenta, né? A própria Casa Branca, segundo fontes, deixou claro que o Trump via essas ferramentas econômicas, tipo as tarifas, como armas legítimas. Armas contra países que, na visão dele, estavam se aproveitando dos Estados Unidos. E ele citou o Brasil nesse bolo. Ah, ele citou o Brasil diretamente. Citou. Então a tarifa não era só uma coisinha técnica de comércio. Foi vendida como um ato de soberania,
uma resposta para as preocupações do eleitorado dele. A ordem executiva que detalhou tudo refletiu essa justificativa política. E pensando na estratégia política dele, quais seriam os pontos fortes dessa abordagem? Tirando, claro, agradar a base. Bom, primeiro, acho que a clareza da mensagem. America First. É algo que ele já vinha falando e fazendo, né? Então reforça aquela imagem de líder decidido. A PBS apontou isso. E segundo, a demonstração de poder, de agir rápido. Usar a ordem executiva permite isso, né? Implementar medida drástica sem precisar de negociação longa no Congresso ou fora. Passa uma imagem de força. Exato. De força, de decisão. E isso agrada uma parte do eleitorado e pode até servir de pressão em outras negociações. Entendi o lado do Trump. Agora vamos para o outro lado do ringue. Como é que o presidente Lula respondeu a isso no discurso dele? Bom, o Lula foi para o caminho oposto, né? Focou na defesa do multilateralismo, análises como a do DASP-Paz mostram bem isso. A tese central dele foi defender a cooperação internacional, a democracia, o diálogo como a única saída para os grandes problemas do mundo. Fome, clima, desigualdade. Ele tentou colocar o Brasil como um defensor dessas ideias, sabe? Criticando as tendências autoritárias e o unilateralismo que, no fim, enfraquecem instituições como a própria ONU. E o estilo do discurso? Foi um contraponto direto a do Trump? Em termos de tom? De certa forma, sim. A Bloomberg noticiou um discurso mais focado nesses temas globais, sabe? Buscando um tom mais conciliador, talvez, mais firme na crítica. O Lula argumentou que ações unilaterais, como essas tarifas do Trump, no fim das contas prejudicam quem é mais vulnerável, desorganizam a economia mundial e, o mais importante, destroem a confiança entre os países. Que é a base para qualquer cooperação. Exatamente. Sem confiança, não tem jogo. Ele tentou elevar a discussão para além de uma simples briga comercial. E para quem ele estava falando, na sua opinião, além dos líderes que estavam ali na frente dele? Com certeza ele estava mirando outros líderes de países em desenvolvimento, buscando criar ali uma solidariedade contra o que poderia ser visto como uma ação arbitrária de uma superpotência, né? Mas tinha também uma mensagem importante para o público aqui no Brasil. Era preciso mostrar firmeza, defender a economia brasileira, mas talvez sem cair na mesma retórica de confronto direto do Trump. Buscando uma postura mais de estadista, talvez? Talvez essa seja a palavra. Mais estadista. Faz sentido. E quais foram os pontos fortes da argumentação do Lula? Na sua avaliação, olhando as fontes? Um ponto forte, acho, foi o apelo à legitimidade das regras das instituições internacionais. É uma linguagem que muita gente no mundo entende e valoriza. Outro ponto, talvez um pouco mais sutil, foi conseguir conectar a questão técnica das tarifas com uma agenda social mais ampla. Quando ele fala de emprego, de renda, até de fome como possível consequência, ele transforma uma briga de comércio numa causa com mais apelo moral, político. Tenta trazer mais gente para o lado dele. Exato. Tenta conseguir apoio para além dos diplomatas. Se a gente junta as peças, dá para ver uma tentativa ali de montar uma frente em defesa do sistema multilateral. Claramente, duas visões de mundo bem diferentes batendo de frente ali. Mas vamos sair um pouco do discurso e voltar para o mundo real, para os portos, para as fábricas. Quais foram os impactos econômicos concretos, ou pelo menos os riscos mais imediatos, que as fontes apontaram por causa dessas tarifas de 50%? Olha, o risco era bem concreto. Com quase 36% do valor exportado para os Estados Unidos debaixo dessa tarifa nova, alguns setores ficaram muito na mira. A Reuters, por exemplo, já em setembro de 2025, trazia relatos de gente que exporta carne bovina diminuindo o ritmo ou até suspendendo o embarque, esperando para ver o que ia acontecer, né? Me imagino o receio. Pois é. Outros setores que foram mencionados como vulneráveis foram couro, calçados, alguns produtos manufaturados. A consequência mais óbvia era uma queda nas exportações dessas coisas e a necessidade, assim, urgente de procurar outros mercados. E essa busca por alternativa é fácil? Dá para mudar um fluxo tão grande de comércio assim, rapidinho? Geralmente não é fácil, não. Abrir mercado novo leva tempo, tem que negociar, adaptar a logística, conseguir certificado e não é da noite para o dia. Então, no curto prazo, o mais provável era mesmo perda de receita e talvez até impacto no emprego nesses setores que dependiam mais dos Estados Unidos. E tem outra coisa,
Mesmo olhando o comércio total, aqueles mais de 90 bilhões que a gente falou, tarifas tão altas podem diminuir o fluxo geral. Sim, Empresas podem ser forçadas a redesenhar suas cadeias de produção, procurar fornecedor em outro lugar para fugir da tarifa, entende? e o risco de retaliação? O Brasil pensou em responder na mesma moeda. As fontes falam disso. Olha, as fontes que a gente usou para essa análise não entram em detalhes sobre planos específicos de retaliação imediata do Brasil. Mas o risco sempre existe nessas brigas, né? Uma retaliação brasileira poderia pegar produtos americanos importantes aqui, tipo soja, milho, alguns manufaturados, e aí prejudicaria produtores e consumidores lá nos Estados Unidos. Gira uma bola de neve. Exatamente. É uma escalada perigosa que normalmente os dois lados tentam evitar, mas vira uma possibilidade real. Isso até levanta uma questão importante sobre a resiliência das cadeias globais, né? Elas aguentam esses trancos políticos toda hora? Boa pergunta. E não dá para esquecer a parte político-diplomática também. Uma medida assim, vista como unilateral, punitiva, causa um desgaste enorme na relação. Fica mais difícil cooperar em outras áreas que são importantes, tipo clima, pensa na Amazônia, segurança, ciência. Com certeza. Acaba alimentando justamente aquele nacionalismo econômico que o Lula criticou na ONU, como o da PEPAS destacou. Cria um clima de desconfiança que, olha, pode levar anos para consertar. Certo. Então, se a gente fosse resumir tudo isso, o que realmente estava em jogo ali na ONU naquele dia? Acho que dá para dizer que foi um confronto em dois níveis. No nível do discurso, da retórica, foi o choque claro entre duas visões de mundo, a da soberania nacional acima de tudo, do Trump, contra a do multilateralismo, da cooperação, do Lula. Aham. Mas isso é crucial, não foi só discurso. Foi também um confronto bem material, com a imposição de uma tarifa de 50%. Uma ação concreta, com potencial para afetar emprego, empresa, comércio de verdade. A APNews confirmou isso na época. E as estratégias por trás disso tudo? O que cada um queria alcançar no fim das contas? O Trump, de um jeito meio irônico, usou o palco mundial para uma jogada interna. Ele queria validar a política protecionista dele para a base eleitoral, transformar a tarifa numa demonstração de força, de defesa dos interesses americanos, como o The Times of Israel analisou. E o Lula? O Lula fez o contrário. Tentou levar a questão para o mundo, criticar o unilateralismo, buscar apoio lá fora para a defesa das regras, da cooperação. Queria isolar um pouco a posição do Trump, sabe? Entendi. E qual foi o resultado prático mais provável dessa história toda, olhando para o que aconteceu logo depois? O que as fontes sugerem? No curto prazo, o cenário mais provável era de dificuldade para os setores brasileiros que foram atingidos pela tarifa. Empresa tendo que se virar para achar outros compradores, talvez aceitando preço menor. Complicado. Complicado. Diplomaticamente, uma relação Brasil-Estados Unidos mais tensa. Talvez isso até empurrasse o Brasil a fortalecer laços com outros, sei lá, China, União Europeia, ou buscar ajuda em lugares como a OMC. Já do lado americano, é possível que a medida tenha tido um efeito político bom para o Trump dentro de casa, reforçando aquela imagem de líder durão, que protege a economia mesmo que crie atrito fora. Fica muito claro mesmo esse choque de visões, de estratégias. De um lado, a prioridade total no interesse nacional, como eles percebem, do outro, a aposta na negociação, nas regras globais. É quase um retrato das tensões que a gente vê no mundo hoje, só que personificado ali pelo Lula e pelo Trump. Exato. E a grande lição que fica dessa nossa conversa, olhando para as fontes, é que, por mais que discurso em fórum internacional pareça algo distante, né, eles podem ter consequências bem rápidas e palpáveis. Aquela tarifa de 50% não foi só um número num papel. Representou um desafio econômico real e uma fonte de tensão diplomática bem grande. Exatamente. E talvez a reflexão que fica, sabe, indo além do impacto direto entre EUA e Brasil, é sobre o quadro geral. O que acontece quando uma das maiores economias do planeta sinaliza, várias vezes, que prefere agir sozinha em vez de seguir ou negociar dentro das regras de todo mundo? Como isso afeta o equilíbrio de poder no mundo? As alianças que a gente conhece? E qual o futuro de instituições como a própria ONU, que foi o palco dessa briga, se essa lógica de confronto, de desconfiança, se aprofundar? Fica essa questão no ar, né?
para onde vai o pêndulo entre a soberania nacional e a cooperação internacional nos próximos tempos.